Boa noite, Orlândia! Boa noite, galera! Estamos ao vivo! Com certeza. E hoje tem a doutora aqui, viu? Ana Prada. Ana Prada. É a mulher do cartório, viu? A mulher que entende de tudo A de mulher cartório. que entende de tudo. Ela Galera, é fera. dá o like aí, viu? Muito importante pra nós. Se inscreve no Se canal. inscreve no canal, Sim. dá o like. Dá o like, que hoje nós vamos ter um bate-papo super interessante aqui. E Isso. antes do bate-papo a gente tem o quê? Tem os Os patrocinadores nossos também. apoiadores Isso, aqui. apoiadores. Quer reformar sua casa com quem é, meu peixe? Com a Família Exteriores, o melhor orçamento da América. O nosso amigo Evandro aí da Família Exteriores quer reformar sua casa, quer fazer aquela reforma Isso. nova. Nova é com o É Evandro. só falar com o Evandro aí na Família Exteriores, viu, galera? Isso aí. Não sabe dirigir, quer Isso. tirar sua carteira Eu tô com quem querendo é? Tô querendo tirar minha carteira e vou lá na Drive World School, Com o nosso sua amigo autoescola em Orlando. Um amigo. Quem é? Ricardo. Ricardo. Ó, Ricardo, já mandei 5 alunos aí hoje, viu? Dá desconto pra eles, viu? Isso aí. E para comprar sua casa, você procura quem? JR Cerqueira, a sua imobiliária em Orlando. E o cara é fera, faz financiamento até com seu passaporte, né? Exatamente. Passaporte, Ele falou que financia a partir de $1.000, tá comprando casa, viu? É, isso aí. E hoje tem o que hoje à noite? Hoje é dia de sushi. Quem do sushi na International Drive? O melhor rodízio de Orlando. O melhor que tem, viu? É O o Clesta ali é fera, hein? Clécio E Santino. agora, lá tá aparecendo agora o show do... Como é que chama aquele cara lá do... Como é que chama, filho, aquele cara lá? O David Copperfield. É, Tem David mais Copperfield. fumaça no fim do lado, você entra lá, tá aparecendo um show do David Copperfield. É, o negócio lá tá chique, chique. E você quer envelopar o seu carro, fazer o seu banner, com quem é que a gente fala, meu O peixe? nosso amigo Leandro da Speed Max. A gráfica nota 1000, viu? Esses copos aqui, ó, galera, tudo foi lá feito por ele, viu? Tudo feito por ele. essa Envelopamento. Aqui ele tá Isso fazendo aí. tudo aqui nessa É sala, o viu? dublê de rico. É o verdade, o cara é o dublê de rico, rico. conhecido internacionalmente como dublê, Dublê de de rico. rico. Tá- O cara tá- E ele vai pra Dubai agora, viu? vai pra Dubai. De novo. De novo, De novo. de novo. E aluguel de cadeira, mesas e tendas. Com quem é, Alisson? Universal Rental Party, a sua loja de locações para festa, viu, galera? Segue lá, Universal Rental Party no Instagram, viu? É, isso aí. Gente, boa noite a todos mais uma vez. Seja bem-vindo a nossa E você a tá convidada. esquecendo alguém. Ou não, quem é? Pai Faction! Tá esquecendo o Maninho. Tá vendo? Viu? Viu? Maninho, Pai Faction Metroeste, Pai Faction em Kissimmee. Você quer comprar sua pizza? A melhor pizza do mundo é aqui na Pai Faction. É deliciosa. Essa semana ele mandou uma pizza pra nós aqui. Foi a pedido do nosso amigo Leandro. né? O Leandro veio e ele mandou pizza. Mandou. A gente Demorou, tem moral mas com ele, chegou. não. A gente tem moral com ele, não. Mas o importante é ter vindo. Pai Faction, Metroeste e Kissimmee. Compra a sua pizza, que é a deliciosa, ok? Estamos com uma convidada muito Estamos especial. aqui com a Érica, que é do Cartório Fácil. Acabou de abrir aqui em Orlando, para quem Sim. não conhece. Então, Érica, a gente sempre começa aqui querendo saber a sua história. Ó, Érica, ó. eu vou- Érica tá falando de mim. Ah, Ana. tá Meu nome é confundindo Ana, com mas Érica. eu gosto Tanta muito gente. do nome Érica. Inclusive, Érica era uma amiga Não minha era seu nome, não, funcionária. antes, não, né? Não, tá bom. Não. Eu tive uma amiga funcionária que me ajudava muito no consulado brasileiro. O nome dela era Érica. Talvez seja por Aí, isso tá que vendo? você A tenha Érica falado. tá lá assistindo e ela Tá deve lá estar, né? assistindo, Isso aí. com Passando a certeza. força. É a Ana Prado, Ana né? Prado. Ana Então, eu me Prado. sinto honrada por ter sido chamada por Érica. Que isso. É um prazer Show pra de mim. bola. Então, Ana, Seja a gente quer bem-vinda. saber um pouco da sua história, tá? Sim, vou Primeiro, contar. agradecer pela presença sua aqui no nosso podcast. Uhum. E a gente quer saber o que você fazia no Brasil e Sim. como é que você veio parar aqui. Vou contar. E aí me conta sua história pra A minha gente. história é uma história de filme. Que coisa boa. Estamos na terra do filme. Sim. No Brasil, eu sempre trabalhei no governo, né? Mas quando eu decidi vir para os Estados Unidos, no primeiro momento que me motivou foi numa época em que eu trabalhava na Apex Brasil. Sim. A APEC estava fazendo um evento que se chama Expo Xangai, que é um evento, um super evento, com a presença do Brasil na China. Legal. Mas, na época, no início da organização do evento, nós éramos apenas 3 pessoas e eu tinha que trabalhar no horário do Brasil e da China, fazer tradução de documentos de português e mandarim,
Uau. aprender sobre licitação, aprender sobre planejamento, mas era um desafio para mim, por isso que eu quis fazer parte do projeto. Eu gosto Desse de desafio trabalhar e gosto de aprender. também. Então foi um grande desafio para mim, mas chegou num momento em que eu acredito que eu estava muito sobrecarregada, estava insatisfeita financeiramente, porque a realidade do Brasil, a gente sabe que a gente trabalha, Sim. e no final de semana eu não tinha dinheiro para ir no McDonald's, comprar um McDonald's para o meu filho, Verdade. cartão não passava. Falei, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nisso. Eu Você é de trabalho qual tanto. cidade? De Brasília. Ah, da Sou de terra do- Brasília. Minha conterrânea. da conterrânea aí. Sou lá de Brasília. É. Então, a conta não estava fechando. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu tenho que mudar. Tá errado, isso tá errado, tem alguma coisa errada. Então, foi quando eu pedi demissão da Apex Brasil. Falei, eu vou para os Estados Unidos, eu vou ter uma experiência lá. Nisso, eu peguei a minha rescisão de trabalho, porque no Brasil nós temos a carteira assinada, né? Sim, então, é. você recebe indenização, você tem dinheiro, coisa que não existe na América, tá? É verdade. Aqui totalmente você diferente. trabalha e ganha, não trabalhou, não ganhou. Isso aí. Então, eu tinha uma economia e vim para os Estados Unidos. Claro, isso foi o quê? Há 12 anos atrás, 13 anos atrás. Vim para cá, como todo mundo que vem para cá no início, vem para festa, para se divertir. Me apaixonei, fiquei namorando com um menino muito tempo, Sim. casei. Engraçado que quando eu casei com ele, olha só, olha como que isso é engraçado. Eu sempre trabalhei no governo em Brasília, sempre trabalhei no governo. E sempre trabalhei muito. Eu era a primeira a sair, a primeira a chegar, a última a sair. Eu sempre gostei muito de trabalhar com cerimonial. Legal. Eu sempre trabalhei muito com eventos. E eu trabalhava muito e pedia para as pessoas lá, olha, eu quero ir para Miami, me ajuda a entrar no consulado. Ninguém me ajudava. Ninguém dava luz. Não, ninguém te ajuda quando você pede ajuda. Mas eu falei assim, eu vou trabalhar no consulado brasileiro. Eu sou abusada não, porque eu conheço Deus. E Deus, quando a gente confia nele, tem que ter fé nele, tem que confiar nele. Ele faz as coisas acontecerem. Então tá, eu um dia muito estressada com o trabalho, sobrecarregada, tanto que quando eu saí de lá, eles contrataram 10 pessoas para fazer o que eu fazia. E quando eu fui visitar eles, as pessoas, Ana, como que você conseguiu? Pois é, mas eu já estava em outra energia, porque eu já estava voltando de Miami. Sim. Já era outra energia, já estava com a América, não Sim. com a mentalidade do a Brasil. mentalidade daqui. Então, quando eu vim para cá, eu conheci um rapaz, namorei com ele muito tempo, casei com ele. Quando eu casei com ele, nós fomos para o Brasil, era a época do Natal, e a minha família tinha organizado uma viagem. Antes de eu ir para o Brasil com ele, eu fiz um concurso público que foi aberto do consulado brasileiro em Miami. Eu fiz a prova sem estudar, eu estava aqui por um acaso, eu vi, oh meu Deus, concurso público. Fiz o concurso público. Minha classificação, eu fiquei entre os 5. Eu não conseguia entrar na vaga. Sim. Fiquei triste, tudo bem, fui para o Brasil com meu marido. Era a época do Natal, de repente meu telefone toca. É alguém do consulado falando, Ana, uma pessoa, acho que 3 pessoas, elas não vão tomar posse no cargo. Você quer tomar posse no seu cargo? Eu falei, quero. Agora, né? Ela falou assim, mas você vai ter que estar aqui dia 1º de janeiro. Eu falei, não tem problema, eu estou aí dia 1º de janeiro. Então, eu não participei do Natal com a família, eu não participei do Ano Novo, fiquei sozinha, peguei o avião e vim para cá e tomei posse no consulado brasileiro. Muito bem. Legal. Porque é Deus mesmo. É Deus. É Deus. Mas você tem que ter fé em Claro. Deus. E quando tem fé em Deus, tem que deixar alegria no seu coração, né? Não pode ter medo, você tem que ir. E vim. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei no consulado brasileiro, na época que eu entrei, eu fui contratada e Bruno também, ele ainda trabalha no consulado brasileiro. Nós dois tínhamos uma mesma característica, que era o quê? A gente estava ali para trabalhar. Sim. Para trabalhar muito. Então, assim que nós entramos lá, na época, demoravam meses para a pessoa conseguir um passaporte brasileiro. E eu cheguei lá, eu vi aquela fileira assim de passaporte.
E eu e ele, nós sentamos no sistema e começamos a trabalhar em cima daquilo. Então, em poucos meses da nossa presença lá, o consulado, logo em seguida, se olharem datas, começou a ter a entrega do passaporte no mesmo dia. Antigamente demoravam meses. De repente, começou a ter a entrega no mesmo dia. Por quê? Porque a gente conseguiu zerar tudo que estava pendente lá. Porque a gente estava lá para quê? Para trabalhar e aprender. Entendi. Legal. Porque nós não éramos amigos de ninguém lá, nós éramos novatos lá e nós tínhamos uma mesma ambição, que é o quê? Aprender tudo. Aprender e prestar o serviço. Prestar o serviço para a comunidade brasileira. Legal. Então, nisso a gente foi trabalhando em vários setores. Me especializei na área, porque lá tem gente que só fica num setor. Então, eu me especializei na área de passaporte, de visto, procuração, Certidão. atestado, atendimento ao público, certidões de nascimento, Legal. certidão de óbito, casamento, Foi gente. pegando todo o know-how, né? Como eu estava lá para sistema. trabalhar, toda hora eles me colocavam no lugar. Fui para o título de eleitor, que já era na parte superior. Então, eu tive essa A oportunidade. demanda ali é grande, né? É muito grande. É muito grande. É muito grande. Eu imagino que, pelo que eu vejo, que eu já fui lá 2 vezes, há uns 5 anos atrás, 8. Nessa vi que época que eu era- estava lá. E o Porque atendimento era que- meio... Não, Nó. então, porque agora é tudo pelo sistema. Então, se você chega lá, tá tranquilo. Por quê? Porque você você já só faz tudo. consegue o agendamento quando está tudo pronto. Mas e até chegar a esse nível, quem é que está te auxiliando? É Porque isso aí. antigamente você chegava, era aquele estresse, mas você chegava lá na mesa, a atendente falava, ó, tá faltando isso, você vai ter que fazer isso. Aí você ficava nervoso, voltar para casa, Tinha mas que alguém ter te auxiliou. Votação. Eu falei, mas eu nem voto no Brasil, como é que eu vou ter votação? Não voto no Seu Brasil. CPF não está regularizado. Você casou, seu nome não é igual ao nome Que tá da lá. certidão de nascimento do seu filho. O seu passaporte mudou. Você vai ter que agora atualizar o seu passaporte brasileiro. Enfim, Quando você ia era naquela mais época... complicado, né? Não acho que era mais complicado. Talvez fosse mais humano. Porque naquele momento você tinha alguém que ia te falar o que você tinha que fazer. Precisava, né? Agora é tudo pelo computador. As pessoas que não têm facilidade com computador, e tem muita gente... Eu imagino minha mãe numa situação dessa. Se alguém não fizer por ela... Ela não tem como esse fazer, lado, né? né? A tecnologia veio, mas... Sim, tem uma população que necessita de auxílio. Claro. Né? Então, a minha história, assim, contando um pouco sobre mim, não sobre o trabalho, para resumir a minha história, foi essa. É por isso que eu falo que a minha vida sempre foi guiada por Deus. Né? Eu pedi para os meus amigos me colocarem no consulado, todo mundo virou as costas. Apareço aqui, de repente sai um concurso, meu Deus, estou em Miami e abre um concurso público. Fiz a prova. Passei não entre as vagas, de repente 3 pessoas desistem e eu fui chamada e entrei. Eu falei, agora é minha vez. Fiquei lá por muito tempo e depois saí do consulado brasileiro. Fiquei no relacionamento também muito tempo, terminei o relacionamento, fui para o Brasil agora, fiquei 1 ano no Brasil com a família. E nesse 1 ano eu decidi voltar para cá. Desde quando eu saí do consulado brasileiro, eu já saí com a intenção de prestar esse serviço para a comunidade brasileira, porque eu sei o que é necessário fazer para diminuir a dor das pessoas aqui. Área, né? Não é questão nem de experiência, não. A questão é do sofrimento que eu vi as pessoas Que as passando pessoas lá. passam, né? Eu vi gente falando que a mãe estava com câncer, estado terminal, o passaporte estava vencido, pedia um passaporte para poder ir ver o Brasil. Porque o câncer no estado terminal, normalmente é 1 semana. Sim. E, de repente, eu tinha que dar notícia para a pessoa de que, olha, desculpa, mas câncer é uma doença que você já deveria ter previsto isso, então é responsabilidade sua, o passaporte não está em dia, desculpa, mas você não vai poder ir nessa última semana de vida da sua mãe. Eu tinha que dar esse tipo de notícia para a comunidade brasileira. É forte. Não dou conta. Eu até me arrepio, não dou conta. É forte. Teve um outro caso do... É porque essas histórias me emocionam. E, na verdade, assim, o que eu quero dizer é que eu não estou aqui, de forma alguma, falando algo negativo sobre o consulado. O que eu estou falando é da necessidade que tem
da gente ter vários despachantes em várias áreas prestando esse serviço. Aí. Não é só eu estou aqui para formar pessoas que vão prestar esse serviço em todo bairro que tem brasileiro, tem que ter a pessoa que representa o consulado brasileiro. Legal. Porque você tem uma dúvida, você vai conversar com ele, é como se fosse um prefeito. Porque as histórias que eu vivi lá são horríveis, mas a culpa não é do consulado também, não tem como culpar ele. É falta de informação para a comunidade. Como que a gente resolve essa falta de informação? Qualificando as pessoas, internet, isso que a gente está fazendo agora. Isso. Mais tarde eu quero falar um alerta muito importante. Legal. Que a comunidade precisa saber por conta dessa nova legislação que foi criada. Sim. Mas contando dos casos que eu sofri lá dentro, por isso que eu acho que eu demorei para abrir a empresa, porque quando eu saí do consulado, eu saí de lá ainda com um trauma. Eu acredito que agora o meu trauma está curado e eu consigo retribuir isso para a comunidade. Porque teve um dia que, por exemplo, uma mãe estava caída no chão, os filhos... Ela era sozinha, morava no Brasil. Os vizinhos perceberam que ela não estava saindo muito de casa e alguém, acho que arrombou a porta, viu que ela estava deitada, ligaram para o bombeiro correndo, essa mulher foi internada. Chegou lá, tinha que fazer uma cirurgia. Aí a família fica sabendo aqui nos Estados Unidos, querem correndo para o Brasil, porque não tem nenhum familiar com ela lá e não tinha ninguém para acompanhar. E eu tinha que falar para essa moça, desculpa, mas você não pode ir. Então, assim, difícil, hein? eu vi muito sofrimento que as pessoas casos passam. Que você quer ajudar e não tem como, né? Eu vou ter como, a partir do momento que a informação for passada para as pessoas, porque as pessoas sofrem por falta de informação. Se elas se precaver, por exemplo, se elas têm a informação, elas não vão passar por essas situações, né? Eu vou passar uma informação agora que, para mim, é a mais importante e é essencial, que todo mundo precisa saber disso, tá? Quando você vai fazer o passaporte dos seus filhos, você tem uma escolha de colocar anexo ao passaporte brasileiro, opção de viagem. Você pode escolher. O meu filho está autorizado a viajar somente com os pais, então ele só embarca com o pai e com a mãe. Certo. Meu filho está autorizado a viajar somente com a avó, ele só vai embarcar com a avó. Tem essa opção, essas opções. Você vai escolher. Meu filho está autorizado a viajar desacompanhado. Seu filho pode viajar desacompanhado. No caso, a companhia aérea ela cobra uma taxa de uma aeromoça até os 15 anos. Para acompanhar, né? Acompanha o seu filho e entrega o seu filho para a pessoa correta lá no destino. Por que eu estou falando sobre esse assunto? A idade mínima, só para a gente ter uma ideia. Até os 18 anos, seu filho tem que ter autorização de viagem no passaporte. É diferente da lei americana, tá? Certo. O americano, a criança com passaporte americano, ela viaja para qualquer lugar sem autorização dos pais e com qualquer pessoa. Certo. A lei brasileira é diferente. Os filhos... Primeiro, você só faz o passaporte do seu filho com autorização do pai e da mãe. Isso. Então, se a mãe é solteira... É um negócio meio... Não, imagina isso. Mãe solteira, que é o meu caso. Mãe solteira, pago minhas contas, quero trazer meu filho para cá. O pai tem que autorizar. O pai tem que autorizar. Tenho que pedir para aquela pessoa... E é uma complicação. E eu tenho várias pessoas que falam sobre isso, sobre essa situação que você fala, que o pai não quer autorizar. E aí, como é que fica? Tem que ir para a justiça para pedir, é tudo assim? Qual é a orientação que você dá? Não, aí o que acontece? Não, nesse caso, é um caso da legislação brasileira. Infelizmente, você vai ter que entrar na justiça. Não, você pode entrar na justiça, falar, olha, ele não me paga pensão, ele não é presente, eu quero a guarda do meu filho total para mim. Você pode entrar na justiça, mas é um processo judiciário que demora. Agora, melhor fazer o acordo com o pai, né? É, melhor fazer. Mas tem pai que não faz. Tem deles que não quer aceitar. Tem gente que não faz. Complicado. É complicado. Ou então, às vezes, a mãe não faz, porque também tem pais que cuidam dos filhos. Né? Pode ser o contrário também. Complicado. Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Porque nós sabemos agora que a lei da Flórida mudou. Sim. E, em especial, para quem não está documentado, essa informação ela é essencial e eu vou explicar o porquê desse alerta. Preciso. Se o seu filho não está com o passaporte em dia,
providencie o passaporte do seu filho. Seu filho é americano, nasceu aqui nos Estados Unidos, está só com a certidão de nascimento, por favor, providencie o passaporte americano do seu filho. Seu filho é brasileiro, não está com passaporte... Ou está vencido? Está vencido? Providencie o seu passaporte. Agora, qual que é o alerta? Faça uma reunião na sua família, no seu núcleo familiar, para discutir qual tipo de autorização de viagem você vai colocar no passaporte brasileiro do seu filho. Porque a partir do momento que o seu filho está autorizado a viajar somente com o pai e com a mãe, se acontece um acidente, entre aspas, pai e mãe morrem, a criança vai ficar presa aqui nos Estados Unidos, alguém vai ter que entrar na justiça. Porque, na verdade, ela vai para o governo, ela não pode embarcar. Ela fica com o governo, né? Vai para um abrigo. Ela vai para um abrigo e vai para adoção, se não entrar. Vai para abrigo. Agora, imagina se os pais, por um acaso, Deus me livre, vão presos por conta dessa nova lei. Criança vai para o abrigo. Agora, se a criança está autorizada, por um acaso, a viajar desacompanhada, você simplesmente ora, chora, compra uma passagem, manda seu filho para o Brasil, ele não fica preso aqui. Os pais sendo presos numa situação dessa, essa criança, se ela não for junto, né, vai para um abrigo. No abrigo, você vai ter que contratar uma advogada até conseguir um advogado, para o advogado conseguir um agendamento com você, para esse agendamento conseguir um agendamento comigo, ou então com algum despachante, ou então com o consulado, seu filho vai estar num abrigo. É verdade. Então, é muito importante as famílias se reunirem nesse momento e pensarem qual que é a melhor situação para os seus filhos. Ô, Ana, nesse caso, mesmo que os pais brasileiros tenham filho americano aqui, fica nesse risco também, não é isso? O que acontece? A criança, que ela é americana, por enquanto, antigamente o americano precisava de visto para ir para o Brasil. Sim. Então, se a criança não tem o visto, isso no passado, ela ficaria nessa situação. No momento presente, agora, a criança que nasceu aqui e é filha de brasileiros, ela tem direito à dupla cidadania. Ela vai ter o passaporte brasileiro e americano. É um processo simples. Você vai pegar a certidão de nascimento dela. Esse é o trabalho que você faz lá. É o trabalho que você faz, legal. Faço várias coisas, mas só que esse é o alerta, porque esse alerta, nesse momento, é muito importante, que é aquilo que eu falo. O que leva o sofrimento para a pessoa? Falta de informação. É isso aí. A pessoa não sabe disso. Isso aí. Então, mais importante do que o que eu faço é levar informação para as pessoas se preparar, né? Se prepararem. E tem muita gente também que às vezes sabe, mas fica postergando, vai entendeu? Vai deixando com a sorte. Para frente, né? Não, mas, então, mas isso muita é um gente outro nem momento. sabe. Assim, tem muita gente que não sabe mesmo. É muita gente desinformada. Mas é muito legal esse tema que você está falando, é muito importante, principalmente no momento atual, né, que estamos vivendo aqui na Flórida. Então, é muito pertinente a sua indagação com relação a esse tema. E pode continuar que está bem legal. É por isso que eu agradeço pelo convite, porque isso aperta o meu coração. Depois, eu vou contar o que aconteceu comigo, para vocês entenderem por que isso aperta o meu coração. O meu filho, quando ele veio morar comigo, mais ou menos aos 13 anos de idade, e ele ficou no processo do Green Card 2 anos. Sim. E quando ele foi autorizado o Green Card dele, eu virei para ele e falei assim, Marcos, saímos da entrevista com um papel autorizado o Green Card, estava casada, trabalhava no consulado brasileiro, estava tudo certo. Falei, Marcos, você quer ir para o Brasil? E, por coincidência, era a época do Natal de novo. Falei, você quer ir para o Brasil? Você vai para o Brasil, a mamãe, quando chegar o seu Green Card, Só um momento. Eu quero, hein? Momento aí da água aí do podcast. Por favor, eu quero também. Momento da pausa aí do Pod Onecast para tomar uma aguinha aí, legal. Eu quero. Mas... É preciso. Eu virei para ele e falei, seu filho, você quer ir para o Brasil? Ele disse para mim, quero, mãe. Eu falei, eu mando seu passaporte, eu mando seu Green Card pelo correio. Jeitinho brasileiro nosso, né? Sim. O que acontece? Na hora que ele saiu daqui, acusou no sistema abandono de processo.
Meu Deus. Com o green card autorizado. Abandono de processo. Você não pode sair do país enquanto você não recebe o green card em mãos. Sim. Abandono de processo com tudo aprovado. Meu Então, eu passei Deus. na pele. Aí, o que acontece? Ele foi para o Brasil, ele voltou, eu mostrei os papéis na imigração, ele falou assim, olha, está aprovado o green card dele. Eu não sabia, a gente não sabia que tinha dado abandono de processo. Entendi. Aí, o moço da imigração me ligou, porque eu estava do lado de fora, e falou assim, olha, eu vou autorizar o seu filho a entrar, mas daqui 3 meses você vai ter uma audiência na imigração. Eu fui tranquila para a audiência na imigração, porque na minha cabeça tá tudo certo, gente. Eu não estou fazendo nada de errado, pelo amor de Deus. Não, assim, e eu não estava fazendo nada de errado, então eu fui tranquila, fui sem advogado, fui sem nada. Quando eu cheguei lá, chegaram 3 agentes da imigração, falando, seu filho vai preso agora. Cadê a autorização de sair daqui do país? Porque se você pede uma autorização você pode. Eu não tinha essa autorização. Eu falei assim, como é que ele vai preso? Que o pessoal pede, geralmente. Eu não pedi, porque na verdade o green card estava aprovado. Eu pensei, gente, ele vai Só para o Brasil, sair, eu mando pelo voltar. correio. Jeitinho brasileiro. É o que eu falei, a falta de informação que nos traz a dor. E os 3 agentes da imigração iam prender o meu filho. Meu filho ia para a cadeia e ele já alertando que a audiência com o juiz ia demorar no mínimo uns 8 anos. Meu Deus. E eu em lágrimas, em desespero, Deus, maravilhoso. Mais uma vez, sempre. Por isso que eu estou abrindo essa presente. empresa. Essa empresa é uma empresa com propósito. É para Deus ela. Tudo bem. Para evitar essas dores que eu passei. Aí aparece, por um acaso, um agente da imigração brasileiro. Isso é Deus, é por acaso. É Deus. É Deus. Eu fico arrepiada, deixa eu te falar. Eu sei o poder de Deus. Acho que todo mundo que mora na América fica bem íntimo de Deus, né? É, com certeza. Para sobreviver aqui é só com Deus. Só com Deus, Sem gostei. Deus. Muito bem. Você não consegue, não. Aí chega Aparece lá, um anjo. não tem, aqui é só, eu fico arrepiada, é só com Deus. Deus me enviou um anjo brasileiro na imigração, falando bem assim, olha, ele desafiou os outros. Fazer a reunião no núcleo familiar, qual o tipo de autorização de viagem eles vão colocar. Porque eu estou falando do meu caso, eu tinha green card, meu filho tinha o green card aprovado. Imagina para quem não tem. Imagina. Para quem não tem. Então, voltando à questão do americano, que eu acho importante eu ressaltar essa informação. Sim, porque tem muita gente assim. Então, tem muito brasileiro aqui que os filhos são americanos. O que acontece nesse caso que é o maior estresse? Meu filho, graças a Deus, agora ele já tem um passaporte americano. Meu filho está vindo agora em julho me visitar. Entre aspas, pela lei americana, ele não precisa de autorização nem minha e nem do pai para embarcar. Mas vira e mexe, da mesma forma Deus age, tem gente que vem atrapalhar a sua vida também. E você tem que estar preparado para os 2 casos. Os 2 momentos. O que acontece? Como na lei brasileira é obrigatória a autorização do pai e da mãe, algumas companhias aéreas, não sei porquê, do nada, eles decidem que aquele cidadão americano precisa da autorização do pai e da mãe para viajar. Você nunca sabe quando você vai ser o sorteado. Meu Deus. É porque eles talvez liguem, né, com a lei do Brasil, é alguma coisa assim, liga com a lei do Brasil que pede autorização e outros não, né? Sim. Então eles Aí ligam com isso. você não sabe se você vai ser o sorteado ou não. Então é melhor estar preparado. O melhor é o quê? Sinceramente, nós que somos pais, nós temos que o quê? Buscar por todos os direitos dos nossos filhos. Se o seu filho tem direito à dupla cidadania, dê para ele também a cidadania brasileira. Você não sabe o dia de amanhã. É, com certeza. Se amanhã tem uma guerra, seu filho é brasileiro, Estados Unidos decide participar da guerra, o Brasil não participa, você tem dupla cidadania. E como é que funciona, Ana? Por exemplo, eu tenho um filho aqui, nasceu aqui e eu quero
Tirar o passaporte Para tirar o passaporte dele, né? Então, eu vou explicar isso. O passaporte americano, ele é muito simples e essa informação basta você ir no correio, no post office, com a certidão de nascimento da criança. Somente. Só isso. Você virou cidadão americano, você vai pegar seu certificado americano, você vai no correio, só. E o SPS chega Mas lá. no caso da criança... Não, da criança. no caso da criança, você vai levar a certidão de nascimento dela. Você faz esse trabalho no cartório? Faço. Faz. Mas assim, esse trabalho é um trabalho que qualquer um Muito pode fazer. simples, que ela quer dizer, simples. Vai no correio, no post office. Leva... Se o pai e a mãe estiverem presentes, porque no caso da criança, para emissão do passaporte americano, precisa da autorização dos pais. Dos dois, né? Só para viajar que não precisa. Certo. Tá? Mas o que acontece? Isso é fundamental. A criança que nasce nos Estados Unidos, ela só pode receber a certidão brasileira pelo consulado. O que acontece? Você vai no consulado e ele vai pegar essa certidão americana e vai emitir uma brasileira, vai tornar o seu filho brasileiro. Sim. E com essa certidão brasileira, ele vai tirar o passaporte da criança. Certo. Se você não fizer pelo consulado, que rege o estado que você vive, se você for fazer isso pelo Brasil, o processo é muito mais complicado. Você tem que apostilar a certidão de nascimento americana. Sim. E o único lugar que transforma o seu filho americano em brasileiro é o cartório de Brasília. Lá. Então, só. Somente. É só um cartório que faz isso. Então, é um processo muito mais burocrático. 2000. Ele sabe. Ó, a propaganda. É isso aí. Tá vendo? O meu cartório é mais simples, tá? O cartório fácil, por favor. Vem comigo. É muito fácil e simples, né? É fácil e simples. Porque, na verdade, o meu propósito com esse meu trabalho é levar informação para as pessoas. É isso aí. E treinar as pessoas para fazerem o trabalho que eu faço. Porque não tem condições as pessoas ficarem sofrendo. Então, Ana, nesse caso aí, o conselho que você dá é para que essas pessoas que tenham filho americano, brasileiro que tenha filho americano, façam logo isso aí, vá nos correios, né? Leva o certidão de nascimento da criança. Tem que os dois, né? Isso? Tem que os dois. Sim. E lá você converte, né? Para receber. Quanto tempo para sair o passaporte? Deixa eu explicar. São dois processos diferentes. O primeiro processo é o americano, tá? Certo. Primeiro, você só tem a certidão de nascimento, a criança não tem passaporte. Certo. Então, o primeiro processo que você vai fazer é pelo correio. Para tirar o passaporte. Vai o pai e a mãe, é muito simples, entra no site, coloca aí, ó, correio, passaporte, criança. Tem lá já um documento, você assina, preenche, os pais vão juntos, fazem a foto. Eu não sei qual é o prazo que eles demoram, mas é muito rápido. Assim, certo. Eles mandam pelo correio. Só pela simplicidade aí já vê que é rápido, né? E outra coisa, vem junto, se você pagar uma taxa extra, uma ID. Legal. Que você pode viajar com ela, como a carteira de motorista. Que aí você usa ela e guarda o passaporte. Legal também. Mas para os pais dessas crianças, eu aconselho, de experiência vivida, que façam o registro dos seus filhos como brasileiros. Certo. Aí já é pelo consulado brasileiro. Certo. Eu tenho um passaporte americano da criança, aí eu vou fazer o processo agora para tirar a Agora eu vou providenciar, brasileira. Porque é um direito do seu filho. O seu filho é filho de brasileiros. Você não pode Pra negar ficar um direito. Com dupla cidadania, não é isso? Sim, isso é fundamental. E também para evitar esse tipo de problema de embarque. E quanto tempo que sai do brasileiro? O do brasileiro, depende do processo da pessoa. O consulado aqui, quanto tempo que ele está demorando para entregar, eu acredito que seja em torno de 30 dias. Legal. Porque tem que ver a questão do agendamento, até eu conseguir ver os papéis das pessoas. Mas falando com a Ana Prada, a coisa agiliza, né? Pelo que eu vejo, é a Ana Prada. O ritmo do consulado, assim, é o mesmo ritmo do consulado. Mas quando você conversa comigo, eu vou ver os seus documentos e vou falar assim, olha, primeiro você tem que resolver isso, vamos resolver isso aqui, vamos resolver esse outro ponto aqui. Como, por exemplo, uma mãe que casa aqui nos Estados Unidos e resolve adotar o nome do marido. E não registra o casamento dela no consulado brasileiro. Então, ela só casou nos Estados Unidos, não casou no Brasil. Sim. Então, nos Estados Unidos, ela tem um nome. No Brasil, ela tem outro nome. Como é nesses casos aí? Olha que complicado. Ela tem, o que ela precisa fazer? Ela precisa... E a certidão de nascimento da criança... Imagina que ela teve um filho lá no Brasil, veio para cá, casou.
colocou o nome do marido, não registrou o casamento no Brasil. Então, aqui ela tem um nome, no Brasil ela tem outro nome, e o filho tem o mesmo nome da mãe do Brasil. Ela precisa, urgentemente, registrar esse casamento no consulado. Aí, esse casamento vai ser válido no Brasil também. Quando ela for divorciar, ela também tem que divorciar no Brasil. Entendi. Mas quando você faz isso, aí também envolve o Venâncio, nosso amigo de Brasília. Eu vou, olha, propaganda gratuita no melhor podcast aqui de Miami. De vou Orlando. Ter que fazer... de Orlando, desculpa. É porque eu acabei de me mudar para Orlando, desculpa. Mas o papo tá legal, viu? O papo é pertinente, porque as pessoas que estão aqui nos assistindo, ela gostam muito de saber disso aí. Isso é um conhecimento que você está levando para as pessoas. E muita gente quer saber desse assunto. Esse assunto não é, muito legal. Se você puder adentrar mais ainda sobre esse assunto, porque esse assunto é muito legal. Inclusive, nós estamos aqui com quase 600 pessoas assistindo a gente. Quase 600 pessoas. Então, eu acho que é bem legal. Gostei. Então, continua nessa mesma linha de raciocínio aí. Aí eu fui lá e dei entrada. Então, aí, por exemplo, a mulher tem um nome aqui, tem outro nome no Brasil. E o filho dela tem outro nome. Como que ela vai provar que ela é a mãe dessa criança? Se a certidão de nascimento é outro nome. Como que ela prova isso? Então, ela precisa registrar o casamento dela, fazer um passaporte brasileiro com um novo nome dela e... É isso que era dúvida. Por exemplo, eu tenho um passaporte brasileiro. Eu casei com a americana. Aí me tornei cidadão. Sim. Aí eu vou ter que trocar o meu passaporte também? Ou não, você adotou o nome dela ou não? Não. Você trocou seu sobrenome? Sim, troquei. Sim. E aí? Então, aí você tem que registrar o seu casamento no consulado brasileiro. Para pegar um novo passaporte. Para ter um passaporte brasileiro equivalente ao americano, para você ter apenas um nome. Mas aí eu tenho que fazer toda a documentação de novo do passaporte? Ou não? Ou só o meu passaporte anterior já vai só... Não. Tem toda uma burocracia, não é? Aí é que eu falo que entra a necessidade de ter um despachante em cada área. Tem que ter em cada bairro uma pessoa especializada nesse assunto. Para orientar as pessoas. Porque não é simples. Eu sei como fazer, mas, por exemplo, eu não tenho como te dar uma fórmula mágica agora. Por quê? Porque cada pessoa é única e cada caso é um caso. Mas aí eu tenho que avaliar. Eu já vi no consulado brasileiro, gente, vocês não têm noção. Vai, fala. De gente que casou 5 vezes. Aqui. Mas só que aí tinha 5 nomes e trocava os nomes, um registrava, o outro estava registrado no Brasil. Gente, era uma confusão. Imagina isso para destrinchar, isso Imagina para resolver esse problema dessa mulher que quer viajar com o filho e provar que aquela criança é filho dela. Imagina, com tantos nomes. Me diz uma coisa, e a pessoa que quer, por exemplo, alterar o nome? Tem essas perguntas sobre isso também. Então, olha só, o que é interessante. No Brasil, isso é novo, tá? Eu ainda não entendi, mas acho que tem menos de um ano que no Brasil agora você vai no cartório e você pode mudar o seu nome. Antes era só pelo juiz. Agora... Então, se alguém fizer um Google aí, parece que é algo super simples. Você vai lá e você troca de nome. Aqui nos Estados Unidos, você lá também... no cartório no Brasil faz isso agora? Pois é, que loucura. Você pode mudar, né? Hã? No Brasil. Mas isso é super novo, tem menos de um ano. Você vai no cartório e você pode alterar o seu... Porque antes, no Brasil, você só muda o seu nome... E provar que... E justificar. E justificar que... Mas qualquer pessoa troca o nome. Isso é um problema. Né? Que você tinha que usar, se tivesse o pseudônimo. Isso é assim, para o Brasil é um problema, porque se você... Por conta do CPF e tudo, né? Dos seus registros. Não, na verdade, você pode ser um malandro e você troca de nome e amanhã você dá outro golpe. Assim, infelizmente, a cultura do Brasil é essa. Aqui nos Estados Unidos, é desse jeito, mas aqui as leis são diferentes. Sim. E outra coisa, ninguém vai trocar o nome aqui, por quê? Porque isso vai alterar o seu crédito no seu Social Security Number, que é algo que você demora anos para construir. É isso aí. Por exemplo, eu já me divorciei, mas eu continuo com o nome do meu ex-marido, meu sobrenome dele. Por que eu não tirei o sobrenome dele? Porque isso vai mudar todo o meu crédito. Eu vou demorar mais 10 anos para construir. Zera tudo de novo o seu Até provar quem eu sou. E se o cara, por exemplo, ele é brasileiro aqui, mora aqui, aí ele quer mudar o nome dele lá no Brasil,
vai alterar alguma coisa com relação ao passaporte dele? Ele vai ter que fazer novos passaportes? Então, o correto é você atualizar o passaporte. Sim. Então, você tem que registrar essa mudança. Entendi. Esse é o correto. Por quê? Porque numa emergência, até você provar que você é a mesma pessoa, você não consegue. Entendi. É muito, assim, tem toda uma burocracia, vai ter toda uma documentação. Às vezes, você, por exemplo, para você tirar os documentos, por que o consulado ele exige certidão de nascimento com 6 meses de validade? Aí você pensa, ai, que absurdo! Aqui minha certidão de nascimento, por que você não aceita ela? É porque no seu registro de nascimento vai vir escrito se você casou, se você separou. Porque a pessoa pode... 6 meses que eles... Por isso que tem que ser 6 meses. Por quê? Porque se você estiver casado, separado, trocado de nome, vai constar lá. Então, assim, o consulado ele tem todo motivo para agir da forma que age. E o que é importante? As pessoas... O mais importante é a gente qualificar pessoas por toda a Flórida, porque a comunidade é imensa. É verdade. Desculpa, mas aqui só tem brasileiro. A Flórida é do Brasil. E nós precisamos qualificar profissionais. A Flórida tem mais brasileiro do que em Portugal. Eu tenho um amigo, vou citar o nome dele aqui. Vai que ele está assistindo. O Ricardo Rick. Vocês conhecem o Ricardo Rick? Não. Ah, mas tem que conhecer. Daqui? Não. Ele, do Ricas e Famosa, amigo da Ana. Esqueci o nome dela. Eu sou péssima com nomes. Mas tem uma frase muito famosa que ele fala para mim que, no caso, eu me referindo a Miami e Orlando. Ele fala que Miami e Orlando são as melhores cidades do Brasil. Tem tudo a ver. Verdade. Tem tudo a ver. Porque quer encontrar brasileiro é vir para cá. É verdade, tem tudo a ver. Essa frase dele eu sempre repito. Mas muito interessante esse assunto. E eu estou recebendo aqui vários feedbacks das pessoas e falando justamente sobre isso, que esse assunto é um assunto muito atual, é um assunto, inclusive... a gente fez uma chamada hoje, eu e o Wallace fez uma chamada hoje sobre o assunto, né? Falando que era você que está aqui, que tinha cartório, que ia falar um pouquinho também sobre imigração. Esse assunto é muito atual. Então, muito atual. E é tanto que não é brincadeira, 600 pessoas estão nos assistindo. E vocês que estão assistindo aí, dá o like, se inscreve no canal, galera. Entendeu? Estão assistindo por quê? Porque a gente especificou o assunto, por isso que está dando muita gente. E está aumentando. O nosso podcast, graças a Deus, está um sucesso. E cada dia está aumentando, então, assim, como o assunto também é muito pertinente e está muito atual, a gente quer aumentar mais esse engajamento aí com esse assunto. Eu quero até explicar uma coisa, tá? Sobre a questão do cartório, tá? Eu sempre vivi em Miami, tá bom? Então, eu sou nova em Orlando. O cartório, eu acabei de abrir ele é novo. Sim. Então, para mim, tudo aqui é um começo. Tá? Faz parte, né? Mas a experiência que eu tenho... A bagagem é grande. É muito grande. E quais os trabalhos que você vai fazer nesse cartório aqui? Não, eu faço... Todos. Todos que ela falou, não só os do consulado, tudo. É título de eleitor que você precisa. Muita gente não sabe nem que aqui faz procuração. Você não precisa ir no Brasil para fazer uma procuração. Não, mas faz. Aqui faz procuração. É importante. Olha, eu sempre mantive procuração válida no Brasil com os meus pais para tudo. Uma que eu coloco com amplos poderes. Por quê? Meus filhos estão lá. Se acontece alguma coisa com o banco, acontece alguma coisa com os meus imóveis, acontece, seja lá o que for, meu pai e minha mãe podem resolver para mim. Sim, isso então, é importante. Viu? E você coloca a validade na procuração. Eu normalmente coloco de 2 anos e vou renovando. Tem 12 meninos, você já pode dar uma procuração para cada um. Falta mais 6. Só com você, se você renovar o passaporte dos seus 12 filhos, eu já fico rico. Então vamos começar a agir logo. Quando terminar o podcast aqui, já vamos agir esses passaportes aí. Vamos tirar tudinho aí. Vamos tirar esses passaportes. É para enricar logo Ana Prado, mais ainda, né? Mais do que ela tá, né? E eu creio, Ana, sério, você vai ver que vai ter, como Orlando... Como você acabou de mencionar, né? É uma cidade que tem muitos brasileiros. Então, e as pessoas necessitam. Isso é um documento super importante, necessário. Então, com certeza, você vai ter uma demanda muito grande. Sim. Pode ter certeza disso. E nós estamos aqui para apoiá-lo, né? Para divulgar, para incentivar que as pessoas lhe procurem para fazer esse serviço. Sim, a comunidade brasileira aqui é muito grande. Em Miami também é muito grande. Em Miami nós temos uma outra pessoa que já presta esse serviço já há muito tempo. Sim. Mas quando eu soube que estava abrindo em Orlando, eu pensei, gente,
É minha oportunidade de retribuir para Deus, porque Sim. Deus sempre foi muito generoso comigo. Muito bem. Eu falei, é uma missão que você está fazendo. Esse meu trabalho, por isso que eu falo, eu dou o segredo das pedras. Vocês me viram aqui explicando como é que tira o passaporte da criança. Sim. A pessoa pode ir lá fazer sozinha ou ela pode fazer comigo. Mas é assim mesmo, você tá Eu tô servindo. eu tô aqui para servir. Você está transbordando o que você sabe. É isso, essa é a minha missão, é compartilhar conhecimento e evitar que as pessoas sofram. Por quê? O mercado tem mercado para todo mundo, a comunidade é imensa. É impossível o consulado atender a todo mundo. Então, assim, não é uma falha do consulado. É uma oportunidade até de mercado de trabalho para todos nós. Isso, verdade. Porque a comunidade é grande. Agora, o que a gente precisa é de pessoas qualificadas, porque os processos são complexos. Isso. E sempre que eu morei em Brasília, todo mundo que mora em Brasília faz o quê no final de semana? Babá, eu pular. Mentira! Ele não é morador de Brasília. Todo morador de Brasília, final de semana, estuda para concurso público. Porque lá uma casa, outro não, é funcionário público. De lá para cá são todas, entendeu? Não, lá não tem outra diversão em Brasília. É ir para o cursinho, estudar para concurso público. Objetivo. Qual que é a sua profissão? Passar no concurso público. Verdade. Então, eu sempre trabalhei, sempre por anos estudei para concurso público. Então, eu tenho uma bagagem de leis muito grande. Por isso que eu cheguei aqui de férias, passeando, e de repente passei no concurso de paraquedas. Mas é porque em Brasília a nossa diversão... Você vem se preparando lá de Brasília. Ainda bem que essa diversão é boa, né? gente. Que o cara tá se preparando, né? Tá se qualificando, né? Tá buscando conhecimento, né? É bom demais essa... Ainda mais se passa no concurso em Miami, né? Verdade. Aí rapaz, já bom. tem pergunta aí, viu? Já tem pergunta pra nós aí, Amanhã pra você. a gente vai responder. Pode fazer. Ai, que medo. Gente, cuidado com as perguntas. Não, agora, mas são agora perguntas é hora legais. da verdade para ver se eu sei ou não sei. Vamos lá, pode perguntar. A Andressa, né? Uhum. Andressa fala assim, é maravilhosa a informação, passei por uma dificuldade parecida com esse relatado. Minha viagem tardou muitíssimo por falta de informação. Deus abençoe a você, Ana, e é uma facilitadora para todos nós. É isso que eu quero. A minha tanto que é engraçado isso, porque o dono do cartório que tem em Miami, ele me mandou uma mensagem: poxa, agora você é minha concorrente. Aí ele riu, não, brincadeirinha, tem espaço para todo mundo. Eu falei, tem espaço para todo mundo. Claro, só é para todos, né? Só nasceu para todos. É muita gente. A demanda é grande, pessoal. Não tem concorrência. Isso aí você vai somar, Não, e não é só isso. Em breve, é porque como eu comecei agora, eu estou engatinhando, estou vendo o ritmo da... Eu quero preparar as pessoas para a gente não ter atendimento presencial, para a gente poder fazer tudo online. Eu tô sentindo o terreno, mas logo eu vou montar um curso de despachante. E você vai atender para outros estados também ou só atende Orlando? Eu estou começando só por Orlando. Uma pessoa lá que está aqui no Kansas, e lá não tem nem... O mais próximo acho que é Dallas. Então, o que acontece? Cada estado só pode ser atendido por um determinado consulado. Tem uma lista. Então, por exemplo, Porto Rico, se você mora em Porto Rico, você só vai ser atendido no consulado de Miami. Eu não sei se Orlando... Eu não sei como é que ficou agora essa questão de Miami e Orlando. Eu tenho que confirmar isso. Miami atendia quais estados? Então, a princípio, Miami era toda a Flórida, mais Porto Rico e acho que tinha umas Ilhas Virgens, não sei, algo parecido assim. Então, é um lugar muito... É muito grande isso. Imagina, a pessoa de Orlando para poder um agendamento lá e não sabe o que tem que fazer, tem uma dúvida. Quem é que vai tirar essas dúvidas? Então, eu agora, nesse momento, eu estou sentindo o terreno, conhecendo a comunidade... Que é grande, passando informação para todo mundo, mas... Que essa comunidade é grande, viu? Se brincar, a gente pode até montar isso junto. Sim. Porque vocês têm toda essa qualificação aqui de montar aulas para preparar os despachantes. Porque cada bairro, cada igreja tem que ter alguém que saiba, que represente o consulado brasileiro. Sim. Isso aí. E por que não? É renda para todo mundo. E eu estou aqui para justamente qualificar essas pessoas. Legal. Nós podemos montar isso junto, curso online, porque, gente, as pessoas precisam de informação. Claro. Evita tantas coisas que você acabou de falar aí, tanto constrangimento. Todo o problema que você tem, a maioria é por falta de informação. O problema que eu tive...
Eu falo isso porque no momento que eu trabalhei no consulado, eu tive a parte administrativa, que eu ficava interna, e tive a parte de atendimento ao público. Quando eu participei do atendimento ao público, gente, vocês não sabem o quanto que a comunidade sofre. E além do passaporte, Ana, tem outros documentos, por exemplo, se eu perder uma drive, por exemplo, os outros documentos, carteira de motorista lá do Brasil. Então, esses documentos, eles são estaduais. Por ser do Estado, só o Estado que pode emitir. Então, o consulado não pode emitir. O CPF eu posso. O CPF, na verdade, ele é só um número, você não precisa ter ele físico, né? Você só precisa saber o número. Agora, por exemplo, o título de eleitor é importante, se você é do Brasil, transferir o seu título para o exterior. Você tem que transferir ele para cá. Transferir? Você pode, você transfere e vota aqui. Você pode ficar justificando, né? Ao mesmo tempo pode estar... Mas é melhor transferir. Vamos manter tudo regular. Você não sabe o dia de amanhã. E para transferir, como é que é feito esse processo? Também é com agendamento no consulado. Legal, mas uma informação importante. Sim. Poucas pessoas e não é só isso. Além de você transferir, você tem o direito o quê? De voto. Certo. Você está aqui... As pessoas iam votar lá em Miami, né? Agora também vota em Orlando também, pois é. Muita gente não votou, parece que tinha... Porque não transferiu. Porque não transferiu. Isso, porque você só pode... Tem um período que a legislação permite você transferir o voto para não ter essa questão de compra de voto de políticos. Então, na época da eleição, você não pode fazer transferência. Certo. Então, o momento de transferir o seu título para Miami e para Orlando é agora. Aí outra pergunta. Digamos que você volta para o Brasil. Aí você tem que fazer o mesmo procedimento de transferência. Você não pode voltar. Mas é simples. Não. Se você voltar a morar no Brasil, você vai pegar um documento com o seu endereço, você vai no cartório eleitoral que representa aquele seu bairro e você transfere seu título de eleitor para lá. E se você for passar um período lá e for no período da eleição, você não vai votar. Você tem que justificar nesse caso. O inverso. Aí sim, entendi. Entendeu? Legal. Sim. Gente, informação super importante, porque pouca gente sabe disso. Pouquíssima gente sabe disso. Exatamente. Entendeu? Eu sou sincero, eu não sabia. Eu tinha mais ou menos uma noção dessa questão de transferência, mas... vendo muita gente votar lá e eu praticamente fico justificando o meu voto. Não, você tem que votar. Entendeu? Como é que você vai ajudar o seu país? A sua cidadania, né? Você quer uma coisa, você quer um destino, como é que você vai expressar isso sem o seu voto? Né? Pagar taxa também. Mas mais importante do que pagar uma taxa é você colocar o presidente que você quer lá. Sim. Fazer servir a sua cidadania, né? Você tem que exercer esse seu direito. Agora, outro assunto que eu vou comentar aqui, com certeza ninguém sabe. Por exemplo, os aposentados do Brasil, eles precisam fazer um atestado de vida para continuar recebendo a aposentadoria do INSS. Uau! E quem faz esse atestado de vida é o consulado brasileiro. Então, essa é outra informação importante, porque se a pessoa com um determinado tempo, ela para de receber a aposentadoria. Como que ela comprova? Fazendo o atestado de vida. Até a pessoa descobrir que é uma coisa simples de resolver, a pessoa ficou muito tempo sem receber a aposentadoria dela. Trava lá e ela não sabe, às vezes, o motivo, né? E agora, outra questão que é muito relevante. Por exemplo, algumas pessoas, nesse caso do atestado de vida, elas são idosas. Tem umas que não conseguem nem sair de casa. É verdade. Aí entra a importância do quê? Da gente ter um despachante qualificado naquele bairro, que aí vai na casa da pessoa prestar o serviço. Legal. Atendimento, a gente faz isso também, atendimento presencial na casa da pessoa, porque tem gente que não tem como sair. Não tem condições de sair. Então a gente vai até a residência da pessoa. Itinerante, né? Se você tem a vovó que não sai de casa, a Ana vai até lá, viu? Sim, isso aí. Sim, isso é muito importante, porque senão ela fica sem receber a aposentadoria. E eu acredito que depois de um determinado tempo, é capaz dela ter até cancelado a aposentadoria dela, porque eles vão achar que ela, entre aspas, não está mais viva. O Brasil, você precisa do atestado de vida. Tem que estar atualizando, né? Sim. E qual é a situação mais difícil que você já pegou hoje, Ana, no cartório? Não, olha, agora o cartório... Não no consulado, mas como... Não. No cartório, eu acabei de abrir o consulado. Tá. Consulado, então. O consulado de Orlando, agora, ele tornou-se consulado tem menos de um mês, tem 2 semanas. Tá? Então, assim, na verdade, eu nunca... No consulado, eu tive várias... Eu não chamo de coisas difíceis, porque quando você tem o conhecimento, nada é difícil.
Sim. Assim, para mim é simples, porque eu estudei isso por muito tempo, Constituição, então para mim eu sabia o caminho, então para mim não é difícil, pelo contrário, eu acho o máximo. Legal. Mas o que é difícil, que é isso que me motiva a estar aqui, e é por isso que eu tenho esse desejo de qualificar outros profissionais. Certo. O que era mais difícil é lidar com a dor das pessoas. Porque quando eu vejo aquela pessoa sofrendo por uma falta de informação e vai ter todo um processo burocrático que às vezes vai demorar 1 ano ou 2 anos para ela conseguir resolver aquele problema. Quando eu vejo alguém que está doente morrendo, quando eu tenho que falar para alguém que sabe que a mãe vai morrer daqui 3, 5 dias, que ela não pode embarcar porque ela não tem um passaporte, isso para mim é o mais difícil. Verdade. Então, Ana, uma pergunta em cima disso aí que você falou. Quando a pessoa perde o passaporte, ela tem que voltar para o Brasil. Então, aí nesse caso você vai pegar uma autorização de retorno de embarque, tá? Aí tem que comprovar, tem que fazer agendamento também. Não faz sem agendamento. Você não chega, você não faz nenhum serviço no consulado sem agendamento. Mas tem que fazer o agendamento. Né? Porque se você tiver uma emergência... É o que eu falo, é muito complexo. Não tem como fazer outra maneira, né? Mas isso é normal. A gente também, quando chega aqui, quando vai tirar os nossos papéis, nós não temos a nossa burocracia. Verdade. Você não tem o auxílio de alguém que vai te falar, olha, tem que fazer isso agora. Isso é muito normal. Você ter alguém que tem experiência na área te auxiliar como fazer a documentação para a documentação sair correta. Isso é o que todo mundo faz. Né? Ana, o Alisson acabou de perguntar aqui sobre os documentos, mas a gente queria saber assim, se tem mais... Porque às vezes pode ter um outro documento que a gente não saiba. Por exemplo, passaporte, certidão, procuração. Tem algum outro documento que você pode nos informar que o cartório faz para poder solicitar? Nossa, deixa eu lembrar aqui, porque se você entra... Eu faço todos os do consulado. Mas, por exemplo, visto... O Brasil, ele exige visto para algumas pessoas. Por exemplo, eu tenho um caso agora que eu estou resolvendo de um cubano, tá? Que ele está indo para o Brasil casar. O cubano, ele está aqui com asilo. Então, ele não tem passaporte americano, ele tem passaporte o quê? Cubano. Então, o consulado vai emitir para ele um visto no passaporte dele cubano para ele poder ir ao Brasil. Porque o cubano tem esse acesso, né? Aqui, né? O visto dele é diferente, né? De alguns... ele está com asilo, No caso dessa pessoa, está com asilo. Com asilo, ele não... o de asilo é diferente, mas os cubanos, eles têm, né? Então, ele tem que pegar... De Cuba, precisa do visto, então, para entrar no Brasil. Caso, como ele não tem a nacionalidade americana, né? Ele só tem autorização para viver aqui. Ele precisa... Olha só que engraçado, o consulado brasileiro em Miami e Orlando emitindo um visto para um cubano. Agora, outro alerta, que antigamente o americano precisava de visto para ir para o Brasil. A lei mudou, mas... Já ouvi boatos que vai voltar. Pra mudar de novo, velho. Eu acho que já voltou, né? Não, é no final, é do meio do ano passado. Em agosto. Aí como é que fica o seu filho que é americano? Para voltar. Tem que tirar o visto. Ou tirar o visto, passaporte brasileiro. Mas o que eu aconselho e reitero a importância é tirar o passaporte. Se ele tirar o passaporte agora, antes da lei, aí ele já fica, né? Então, se ele tirar o brasileiro que tem um filho americano aqui, se ele tirar logo o passaporte do filho dele, facilita ele vai precisar tirar o visto. Não, na verdade, não muda em nada. Olha que engraçado que é. Melhora muito. Quando ele entrar nos Estados Unidos, ele vai apresentar o passaporte americano. Certo. Quando chegar lá, mostra o brasileiro. Então, assim, mas no caso, se a lei mudar e exigir visto, aí ele vai ter que mostrar o passaporte americano dele com visto se ele não quiser ter dupla cidadania. Vai que o pai opta, não quero que o meu filho seja brasileiro, não quero que ele tenha essa nacionalidade. Tem gente que não quer. Infelizmente. Mas assim, mas é um direito do seu filho. Com certeza. Né? Mas eu não estou aqui para, assim, a família que tem que decidir isso. Mas aí eu aconselho a essas pessoas, tá? Como existe esse problema da companhia aérea, às vezes, exigir autorização de viagem, você pode ter um documento avulso para os americanos. No caso dos americanos,
Você vai ter, porque ele é americano, o consulado não pode emitir nenhum documento para ele. Ele consulado, tem que ter o documento do Brasil, que é o passaporte, né? Ele vai ter que fazer uma autorização aqui com o juiz de embarque e deixar... Ele tem que ter algum documento que autorize a criança a viajar sem os pais, mas no consulado brasileiro ele não pode emitir autorização de viagem para essa criança americana. Porque o consulado brasileiro ele só emite documentos para brasileiros. Sim. E sabe o que é muito interessante que eu vou falar aqui? Que o tempo que eu trabalhei no consulado, no setor de visto para os americanos, existe um número imenso de americanos que pegam visto de aposentadoria para ir para o Brasil. Eu não sei. O maior número que eu atendia não era de turista, eram de americanos que eles pegam um visto de aposentadoria e eles vão viver no Brasil. Então, eles pegam a renda daqui, transferem para o Brasil. Não é militar, não? Não, é de aposentadoria. Era muita gente. Eu nem sabia que isso existia na época. Eu achei isso muito interessante, porque era muita gente se aposentando nos Estados Unidos e pegando um visto diferente, porque esse visto ele te dá direitos que o turista não tem no Brasil. Entendi. É como se fosse um residente, né? Ele tem mais direitos. Então, o número de pessoas que se aposentam aqui, pegam um visto de aposentadoria para viver no Brasil, porque o de turista você tem um prazo para ficar. Sim. Esse outro você vai residir lá, aí você pede autorização. É enorme. É muito. Você pode ficar o tempo que quiser lá. Você vira residente de lá. Mas é muito americano que pega esse visto naquela época. Agora, não... Mas agora está funcionando. Ainda dólar, né? Não, agora o americano não precisa de visto para ir para lá. Só quando... no momento. Hoje, eu não sei, isso aqui daqui 2 anos as pessoas vão estar assistindo, então tem que ver a lei atual, gente, por favor. Isso aí. Que as leis mudam, né? Legal. Mas vamos falar um pouquinho dos patrocinadores para ela tomar água, porque ela fala. Ela não parou. Eu ouvi, tá, a apresentação dele. Gostei bastante. Já sou fã. Leandro, ó, já tem uma caneca já aqui para você doar. Já quero meu doar. verdinha. É. Ainda vou ter uma sala personalizada, igual essa. Com o nome do cartório e o nome dela. Deus, eu quero uma sala bonita igual essa, hein? Aí. Já vou profetizar aqui. Muito bem, profetiza o que acontece. Sim. Vai reformar sua casa, quer construir sua casa, fala com a Family Exteriores do nosso amigo Evandro Neto, aí diretamente de New York para todos os Estados Unidos. O melhor orçamento da América. O cara ele é fera, viu? Fera, Evandro, um abraço para você, viu, meu querido? Um abraço, cara. Você é fera demais, top. Não sabe dirigir, não sabe, então vai então na autoescola. Como é o nome da autoescola? Drive School, a melhor autoescola de Orlando. Você brasileiro que quer aprender a dirigir. Já tem autoescola aqui agora é a primeira autoescola de brasileiro aqui nos Estados Unidos. Eu posso fazer um comentário? Sim, pode. O meu trabalho, ele acaba tendo uma grande amplitude. Eu ouvi todos os shows de vocês, eu sou fã de vocês. Eu fiquei sabendo disso, essa questão da carteira de motorista, e é engraçado porque eu tive uma pessoa procurando esse serviço e eu não faço, então eu não participei. Agora já sei. Já sabe onde é. Agora na Drive Old School. Do nosso amigo Ricardo, inclusive é de lá também, da região. É de lá de Brasília também, só viu? Tem povo de Brasília. O povo de Brasília tá invadindo essa Orlando. Só tinha eu agora, viu? Aqui. Tinha eu aqui, viu? Mas eu adorei saber isso, porque agora eu já sei para quem é que eu vou indicar. É verdade. Porque, né, a gente acaba... E se você tá precisando comprar casa aqui em Orlando, você pode procurar o JR Cerqueira. JR Cerqueira, sua imobiliária em Orlando, viu? E que eu já fiquei sabendo uma informação, que eu bati um papo com ele, que é muito importante, é que ele é especialista na parte comercial. Exatamente. Isso é fundamental, porque o brasileiro ele vem para cá, ele não quer só viver aqui, também quer uma renda. É verdade. Sim, verdade. Então, ele já vai na imobiliária correta, que ele vai ter a sua família aqui, morando num bairro bom, onde tem escolas boas, e o melhor, o corretor especialista na área comercial, ele é fundamental. Por quê? Porque se você monta o seu negócio no local errado... É isso aí. Ferrou. JR Cerqueira, o cara é fera. Zé Ricardo Orlando. Invista e se divirta. Esse slogan dele é bacana demais. E hoje é dia de comer o quê? O melhor sushi. É o dia de comer
Kindle Sushi. Kindle Sushi, o Comeu melhor o quê? sushi de Holanda. Você Já como comeu o quê? no Kindle já? Você como o quê lá? Você como o quê no Kindle? O roll do maninho. O roll do Eu maninho. nem falar o roll do maninho. Pois eu já vou lá comer, porque eu sou nova em Orlando, então ó, vou em todos É o esses melhor lugares. de Orlando, viu? O melhor de Pode ir Orlando. lá que Orlando, desculpa, gente. E ele tá abrindo aí no país inteiro. O Clécio Santino, o cara é fera. é fera isso aí. demais. E quer fazer o seu bunny ou envelopar com quem é? Fala, meu Com o filho nosso aí. amigo da Speedmax, o Leandro. Aqui, Tá aí, que ó. bonito. Já Todo sabe. mundo com a caneca na Todo mão. mundo. Ele, aí, ó, os brindes, tudo é com esse Rapaz, esse Leandro é um fera mesmo, Ele é viu? fera, trouxe um presente pra gente aqui. Aqui, ó. Trouxe, A tá caneca, aqui, ó. rapaz, Ele o trouxe cara é fera, viu? a caneca personalizada. Outra, e aqui vai sair, ó. E ele faz em carro também, né? Faz. Porque Ele aqui faz nos Estados tudo. Unidos é moda você pegar e colocar no seu carro assim, ó, É. aquele black. Eu Isso. tô colocando uma lagartixa no meu carro. E não é à toa que o nome, o apelido do cara, ele é dublê de rico. Dublê de Gente, rico. coloca É. até em barco. É, isso aí. Ele faz tudo. Speedmax, procura o nosso amigo Leandro. E hoje tem pizzaria Pizzaria na Pie Faction. De onde? Kissimmee e Metro Oeste. Metro Com nossa Oeste. amiga Érica. Beijo, Érica. Érica, Que Deus abençoe um beijo aí. que mandou a pizza pra nós, que o maninho tá difícil, viu? Viu? E você quer alugar cadeira, mesas e tendas? Fala com quem? Fala com a Universal Rental Party, a sua locadora de mesas e artigos para a festa em Orlando, viu, galera? É, casamento, aniversário, aquelas cadeiras bem lindas, chique, é tudo top. É tudo novinho? O negócio fica Tudo arrumadinho? Vou tudo casar de arrumadinho. novo, vou Quando casar de casar, novo. Olha aí, procura ó. a Universal Rental Já ia mandar Party. procurar a Érica, ó. A Ana. Gostou do nome. Não, mas a Érica é minha Pie amiga Faction. também. Não, é a Érica da Pie Faction. Ah, sim. É porque a gente tem a amiga Érica, que é a menos da Pie Faction. Uma das minhas mentoras no consulado se chamava Érica, então, ó, Érica, Aí, beijo, amor, muito obrigada bem. por tudo. Ô, Ana, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que foi uma pergunta aqui. Quais os requisitos para o processo de casamento em civil em seu cartório? Então, o que que acontece? É o que eu falo, cada caso é um caso. A pessoa já casou nos Estados Unidos? Sim, A pessoa já está com casamento nos Estados Unidos. sim. Então, eu preciso, no caso, ver a documentação dela, porque eu preciso ver os nomes, eu preciso ver se o CPF está em dia, se o eleitor está em dia. E eu tenho que ver a Se ela documentação. tiver com passaporte vencido, já tem que... Então, eu tenho que pegar toda a documentação documentação. dela, avaliar e fazer o agendamento no consulado. Mas o que é o interessante disso? A pessoa me manda, eu já sei onde ela vai ter um problema. Ó, isso aqui é um problema, vamos resolver esse problema aqui para a gente conseguir o agendamento no consulado. Mas eu não consigo falar sem ver a documentação. Outra pergunta. Quais os procedimentos para emitir certidões de nascimento, casamento e óbito no cartório? Como? Desculpa, qual? Quais os procedimentos para emitir certidões de nascimento, Então, casamento e óbito? No caso, o nascimento, eu vou levar a certidão de nascimento da criança americana, a autorização dos pais e no caso, de novo, eu tenho que ver a documentação. Por quê? Porque às vezes o nome da mãe na certidão tá diferente. Então, tudo eu tenho que avaliar, mas o óbito, eu tenho que pegar o documento original aqui dos Estados Unidos, É isso que eu ia tenho que ir no perguntar pra você. consulado, então tenho que ir no consulado e tenho que registrar. Esse processo aí demora ou como é que é? Na Porque verdade, óbito não tem prioridade nenhuma. Morreu, não. tem que mandar, por exemplo, quero mandar o corpo pro Brasil. Então, no caso de emergência, o consulado ele avalia assim com... Mas independente disso, se eu estou com alguns outros documentos que estão pendentes, pode atrasar o processo. Então, cada caso é um caso. E o valor é alto para quando acontece isso aí. Para mandar, Não, né? no caso... Não, não de documentação, mas todo o procedimento para você enviar. É alto. É o que eu vejo muito assim comum aqui, o que as pessoas fazem é a cremação, né? Porque mas assim, de qualquer forma, você tem porque a que... cremação é barata aqui, né? Não, e outra coisa, é altíssimo custo. É altíssimo custo para enviar para o Brasil. Mas, de qualquer forma, mesmo que você tenha a questão da dor, do seu sofrimento, mas você precisa registrar esse óbito no consulado brasileiro. Você não pode ir para o Brasil sem registrar esse óbito, porque você vai ter problemas no futuro. Se você morreu e está assistindo aqui, aí você... Deus que me livre, gente, pelo amor de Deus, porque morte é uma coisa muito séria. Mas antes de morrer, registre o seu óbito. Brincadeira. Pelo amor de Deus.
Mas os um caso- familiares responsáveis... Mas se a pessoa não tiver família aqui? Pois é, olha que complicado. E aí? Eu tô só complicando, só dando Pois pergunta é. boa pra Então, você. aí eu preciso da documentação para ver... Alguma forma a gente vai ter que fazer. Vamos supor, a pessoa morreu aqui e ela era só aqui. E a família tá no Brasil. E ninguém da família tem um visto para entrar aqui. Pois é. E Isso aí é a complicação. Como Essa é aí que é a complicação. o consulado tem alguma forma de enviar esse corpo? Não, na verdade, a pessoa não? morreu, ela não tem ninguém aqui. Não tem ninguém, Alisson. Não tem Assim, como fazer isso. talvez você. a pessoa vai ter que ir lá no Brasil pegar um passaporte de emergência. Não tem o visto, né, para entrar aqui. Isso. Nossa, é complicado. É complicado. Mas aí se ela Complicadíssimo. entrou em contato com a família, entrou em contato com você. Eu vou ter que pegar os papéis, vou ter que Você avaliar. Provavelmente, nesse caso, aí já vai ser uma questão jurídica, vai ter que ter um juiz. Aí eu já não sou O advogada. consulado não resolve, então, né? Nesse caso, não. Não, Ana. porque precisa do papel de... Isso aí é juiz que decide. Ô, Ana, Uau, eu lembro tá vendo que aí? eu lembro que quando eu estava morando lá em Massachusetts, eu fui no consulado e eles preparam uma carteira consular. Me diga quais são para que serve, é só para identificação? É ótima a carteirinha Eu fiz essa consular. carteira porque deixa os dados no governo, tudo. Ela é né? excelente. Me explica aí detalhado aí. Então, até então, no período que eu trabalhava no consulado, eles emitiam a carteirinha consular, de matrícula consular. Eu tenho essa. Agora, a lei mudou, né? Aqui na Flórida. Então, eu realmente, nesse momento, essa pergunta que você me fez, eu não sei como que eu vou te responder. Mas essa carteirinha servia Porque- para quê antigamente? Porque, na verdade, é só para você para você não ficar andando com passaporte. Ao invés de você andar com passaporte, Você você se andaria- identificava com ela. isso aí. Mas nem todos os lugares aceitam. Eles podem não É aceitar. igual Mas o tal da Drive Internacional que o povo andava aqui. Mas essa não drive valia- internacional, o É que eu policial falo. dizia, você pode jogar no É o que eu lixo, que a gente falo, não sabe o que é isso aí, depende- não. tudo na sua vida. Fizeram um moído grande para tirar essa carteira internacional lá. Foi um trabalho Agora- do mundo lá no Detran e eu não sei, eu gastei dinheiro. Besteira. Cheguei aqui, pensei aqui, o cabo disse, não, pode botar, o policial disse, pode botar no lixo, serve de nada. É a mesma coisa da criança com passaporte americano e a mulher quer porque quer que você tem o direito de dirigir com a carteira internacional, Sim. mas a pessoa recusa não te dá o direito de exercer o seu direito. Isso aí. Mesma coisa com a criança com passaporte. Agora, a questão da carteira consular, isso é muito interessante porque essa lei da Flórida, ela é novíssima, ela foi essa semana. Então, ainda vai eu ser não entrar em sei te vigor dia responder 1º de Mas julho. antes dessa lei, como Aham. era o Alisson fez uma pergunta, Sim. né? Essa carteira ela serve como um passaporte, ela tem os dados no governo, né? Que a gente Na verdade, deixa. você fica com registro no consulado brasileiro, o consulado brasileiro fica sabendo o seu nome, Sabendo, o tá seu aqui. telefone. Não sei nem se a minha está aqui. Acho que talvez esteja. Mas tá de boa. Eu tinha uma. Eu tenho uma, mas assim, a questão toda é que agora, pela nova lei, os órgãos estão proibidos de emitir, né? Para Sim. algumas pessoas. Bom saber, se você, exemplo, você tem essa carteira, você perdeu seu passaporte, você pode embarcar Não. com essa carteira Não. no Brasil? Não, ela é só em termos de Ela é só identificação para você... aqui. Mas ela não facilita nem para tirar esse passaporte novo. Não, né? Não, passaporte, ele precisa de vários Porque nessa documentos. carteira tem o seu passaporte. Tem, mas mesmo assim você precisa de 2 documentos, porque você pode ter casado, vai ser necessária a certidão de casamento, de nascimento com menos de 6 meses, do mesmo jeito. Então, assim, a questão burocrática do consulado, ela vai permanecer a mesma. Entendi. A questão toda é o quê? A gente fazer a nossa parte, que é o quê? Manter os documentos em dia. Na dúvida, conversa com alguém. Casou, registre no Brasil. Separou, registre... No Brasil não, registra no consulado. Separou, registra no consulado. Tem gente que casa, De todo separa, jeito. casa, separa aqui. Nunca registrou no consulado. Quando vai ver lá na frente, o problema é que essa mulher não tem. Ana, deixa eu só fazer essa pergunta aqui, porque tá dentro. A gente falou aqui sobre carteira de motorista. Isso. E, por exemplo, eu conheço várias pessoas que têm carteira de motorista no Brasil e ela venceu e o pessoal entraram em contato com o Detran e eles não aceitam de jeito nenhum você fazer nenhum tipo de renovação. Não. É porque- É porque o consulado, ele só faz documentos do governo federal. Nascimento, morte, passaporte. A carteira de motorista, quem emite é o Estado. Então, por exemplo, eu também estou com esse problema. Porque, deixa eu só A abrir minha tá um pa- vencida tem Não, 20 deixa eu E só outra abrir um- coisa, com 5 anos de vencida, no meu caso, que eu fui para o Brasil agora e fiquei 1 ano lá,
eu tive que renovar a carta, tive que fazer um curso. Tem que fazer um curso. Depois que passa do prazo, você tem que fazer um curso de novo para tirar outra drive, quando falar? Lá. Não, tem que fazer aula. Você tem que fazer aula de novo lá. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Eu vou dirigir com a drive daqui. Tanto que você pode dirigir durante 1 mês, mas é aquilo que eu falo. Depende de qual policial vai te parar. Vai que aquele policial não aceita a sua carteira de motorista daqui e encrenca contigo. Você não sabe quem vai te atender. Porque assim, existe a lei, mas também existe muita gente desinformada. Sim. Eu fiz essa pergunta também porque umas pessoas me perguntaram sobre esse assunto. E como eu tenho empresa no Brasil, por exemplo, o certificado digital hoje, o certificado digital da sua empresa lá no Brasil, você tira aqui nos Estados Unidos, em qualquer país do mundo, porque eles fazem uma videoconferência, tira sua foto, dá um print lá. Por que a carteira de motorista não pode ser desse jeito? Eu dei até essa sugestão. Mas é porque é do Estado. Porque é de cada Estado. É estadual. Então, aí depende do Estado, né? Resolver aí o que isso. É? É uma questão política que a gente tem que conversar com os governadores. Aí, Legal. Não é nem o presidente que tem o poder sobre isso, é estadual. Show. Procuração faz todas, né? Sim, não, tudo que o consulado faz. Na verdade, o que eu faço é um serviço de quê? De despachante. Assim como você vem para cá, você vai tirar o seu green card, a pessoa que vai te atender, o paralegal, ele sabe fazer todos os formulários. Eu sei fazer tudo o que o consulado faz. Então, você vem com o seu problema, eu resolvo para você e faço o agendamento com o consulado. Se tratando de imigração, vocês têm algum trabalho que dê um suporte para algum visto, algum tipo de visto que existe aqui nos Estados Unidos? Imigração, eu fiz todo o meu processo sozinha, imigratório. Porque como eu sempre estudei direito, e a informação imigratória tem no site, assim como o consulado brasileiro tem todas as informações de como tirar o passaporte, de como tirar o título de eleitor, se você entrar no site americano, tem toda a instrução de como tirar um green card. Certo. Mas por insegurança e às vezes por não dominar o idioma, as pessoas preferem contratar um profissional que faça esse serviço. Eu esqueci a pergunta. Não, sobre o suporte, que vocês dão. Então, o que acontece? acontece? Eu fiz todo o meu processo sozinha, mas, a princípio, eu estou trabalhando somente com a parte do consulado, mas eu posso te ajudar, assim, eu estou lá, eu posso te auxiliar, claro que eu posso te auxiliar. Legal. Porque a minha intenção é justamente essa, é o que? Levar informação. Da mesma forma, eu disse, seu filho nasceu, você precisa do quê? Passaporte americano. Como que você faz isso? Correio. Gente, coisa mais simples. E é bom que você está fazendo isso. Pelo amor de ajudando Deus. muita gente. Verdade. Pelo muita amor gente. de Deus, paga uma taxinha, vai no correio, você consegue agendamento agora em meia hora, acho que 15, 30 dias chega na sua casa. E é barato, né, a taxa para tirar o passaporte agora, aqui. Quantas crianças estão sem o passaporte americano porque os pais não sabem disso? Agora tá sabendo, né, pessoal? Agora vocês estão sabendo. Quantas pessoas que têm a cidadania americana e não têm o passaporte americano? É só ir no correio, gente. O pulo do gato. É o pulo do gato. Mas agora a informação chegou. Quando a informação chega, você só não vai se não quiser. Viu? Agora, se tá com dificuldade, mesmo assim, eu tenho dúvida, eu não consigo preencher esses formulários, eu não consigo fazer o agendamento, eu não tenho um computador, quem tá aqui para te auxiliar? A Ana Prado, ela faz tudo, ela é Eu tô aqui para auxiliar as pessoas e facilitar a vida delas, levar conhecimento. Legal. E logo em breve nós vamos juntos aqui qualificar profissionais nesse setor. Porque eu quero uma pessoa trabalhando em cada bairro aqui, dessa Flórida. Ela quer expandir o cartório. Ela quer expandir para que as pessoas eu quero que as pessoas tenham renda. Sim. Eu quero levar renda para as pessoas. Eu quero levar informação para as pessoas. E eu não quero ver o meu povo sofrendo na América por falta de informação. Gente, vocês não sabem o que é você ver um irmão seu chorando, implorando por um serviço. E que, desculpa, eu não posso crucificar o consulado porque
Da mesma forma que você tem que seguir as regras, o consulado também tem que seguir as regras. E aqui não tem boquinha, velho. O cara tá com um problema num documento aí, eles não querem saber, não. eles Você nem tem que se virar nos 30 que lá. não tem jeitinho não, viu? Não tem jeitinho, não. Então, por isso mesmo. Vamos qualificar e aliviar a vida da minha comunidade. É isso que eu quero. Ô, Sei. Ana, passa seus contatos aí para o Vamos pessoal lá. que tá aqui. O Seu meu- Instagram, Seu Isso. telefone WhatsApp. de O trabalho. meu Instagram é Cartório Fácil Orlando. Ele é novo. O site, gente, para vocês terem ideia, sou eu que estou montando. Se vocês entrarem nele agora, ele não está finalizado. Eu faço Então vamos tudo. pro Instagram, é Cartório Fácil Orlando, viu? .com. O Instagram é Vou Cartório anotar Fácil agora aqui. Orlando. Car- O Quer dizer, eu já tenho. O meu site é cartóriofaciorlando.com. Não finalizou. Fácil, Orlando.com. Eu já tô, já. Estou finalizando ele. Quando a gente for Tem um treinar... telefone que você atende no WhatsApp. Tem o meu WhatsApp, que é 305 305. 505 8688. Repete. 305 505 505 8688. 8688. Isso. Isso atende de segunda. Na verdade, as pessoas me ligam toda hora e eu não tenho como não atender, né? A Ana é 24 horas, viu, pessoal? Só não vai ligar de madrugada, né? Porque Às vezes ligam, mas... madrugada a pessoa dorme, viu? Só para o Alisson comprar, para saber o preço, não é nem para comprar, para saber o preço do ingresso do show. Ligue de 3 horas, 4 horas da manhã, pode ligar que ele atende, viu, gente? Ainda bem que eu deixo o telefone desligado agora, Porque viu? o nosso trabalho é esse, é resolver pepino. É, É servir. isso aí. O Servir Fio quer não fazer tem uma hora, pergunta não. pra você, Eliana. Fala aí, Fio. Fala aí, filho. Como que funciona o processo de divórcio aqui quando os envolvidos são casados só no Brasil? Não, espera. Vamos lá. Deixa eu montar aqui esse quebra-cabeça. A pessoa é casada no Brasil. E E tá os aqui. dois vieram para cá. Isso. E eles querem se divorciar no Brasil. Eles se casaram aqui? Eles vão ter que fazer o divórcio no Brasil com o juiz no Brasil. Os Estados Unidos tem nada a ver com isso. Não, Não, brasileiro, ele tá falando. Brasileiro. O cartório não faz? Como? São brasileiros. São brasileiros. Sim, eles são brasileiros, mas eles casaram no Brasil. Eles vão ter que, no caso, pedir o divórcio no Brasil. Vão ter que seguir a lei do Brasil de divórcio. No caso, o cartório que faz o divórcio, eu não sei se isso pode ser feito com procuração. Sem filhos, eu preciso de muitas informações. Se for sem filhos e se Não for... tiver patrimônio. Não tem tal. patrimônio. Talvez exista a possibilidade deles fazerem uma procuração aqui, dando poderes para alguém no Brasil realizar o divórcio deles. Isso é um talvez. Caso contrário, é só o juiz que pode fazer o divórcio. Tá bom? Então, uma informação, Ana. Eu faço uma procuração aqui. E aí, como é que eu faço para enviar para o Brasil essa procuração? A procuração, quando você... Você pode... Assim, quando você faz a procuração aqui, vai ter ela digital, Certo? que você tem um selo, né? Que é, como ele estava falando, certificado digital, tá? E envia pelo correio. Ah, tá. Eu achei que Aí, era. quando você envia ela pelo correio, a procuração, você vai registrar ela num cartório, no caso. Pelo menos, eu faço... Como eu faço tudo da forma legal, eu vou e registro ela no cartório para ela ter os poderes dela. Lá, né? Lá no Brasil. Lá no Brasil. Mas, assim, também depende do tipo de procuração que é, porque são várias procurações, né? Eu sempre Todos os tive poderes. a de amplos poderes, Amplos poderes. porque eu confio na minha família, então eles podem fazer tudo que eles quiserem comigo lá. E até porque, num momento, você não tem como, de última hora, ter que mudar. Então Como é melhor você você falou, dar os imagina poderes. se eu morro aqui. E aí? Aí tem conta de banco, tem filho, tem problema de escola, até resolver, eu tenho alguém que possa me representar. Ana, a gente, antes de finalizar, né, Alisson, a gente gosta que o entrevistado deixe uma mensagem para as pessoas que querem, de certa forma, incentivar. Pode ser Sim. para incentivar, para deixar uma mensagem mesmo, pode ser espiritualmente, seja como for, fica à vontade. Tá você que bom. A deixa. mensagem é sua, né? É sua. Na verdade, assim, primeiro eu quero agradecer por essa oportunidade, porque eu sou nova em Orlando e eu estou muito feliz com esse acolhimento que Orlando tá Aqui, me legal. recebendo Aqui é assim. bem-vinda. Eu estou muito, muito, muito agradecida a Deus por ter sido recebida assim por Orlando. E o meu compromisso com Orlando é que eu daria o meu melhor para vocês, que vocês podem contar comigo
para o que der o que vier. Eu estou aqui para ajudar a comunidade brasileira. Quando não é um serviço que eu não faço, eu indico as pessoas que fazem, ou então eu aponto o caminho. Ó, eu não faço esse serviço, não, mas você pode fazer sozinho, segue esse caminho que é fácil. Muito bem. Então, eu estou aqui para retribuir o acolhimento que vocês me deram. Imagina ter a oportunidade de estar aqui com esses gigantes. É isso. Gente, eu acabei de chegar. Então, Gigantes assim, são aquele lá eu de só cima. tenho que agradecer. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Nós estamos muito felizes, né? de ter Hoje recebido aprendemos você muito, aqui. hein? A mulher é uma fera, hein? Não, a aula Deus. hoje é aula para o Deus. ano inteiro, pode ter É aula certeza. pro ano inteiro. A gente está muito grato por tudo, pelas informações, pela você ter vindo para cá. As pessoas também que estão nos assistindo estão muito felizes porque o feedback aqui está muito legal das Bacana, pessoas. tô curiosa. Então, assim, é muito Se importante. inscreva no canal, Se inscreva dá no seu canal. like aí, viu, galera? Sim, É isso, é muito importante. importante, viu? Então, Ana, muito obrigado. Antes de finalizar, isso que é fundamental. Gente, todo mundo que está assistindo tem vontade de vir morar nos Estados Unidos, assistam, segue aí no canal, porque eles ensinam vocês a empreender. Sim. Mostra que não é esse sonho que conta, não. É. Aqui é realidade, nua e crua. Nós estamos aqui também Aqui é para vida real, viu? Aqui é vida vida real. real. Aqui é vida real. Estamos aqui para Galera, ajudar e compartilhar o melhor, né? O mesmo propósito, é O isso mesmo. propósito, não é não, filho? Então, para quem está no Brasil, Né? vamos, Pode dizer. por favor, participar e acompanhar aí o podcast. Isso aí. Gente, muito obrigado. Muito Boa obrigado. noite a todos. Que Deus abençoe. E É isso. até semana que vem, que tem mais gente fera aí. A Tem lista mais tá gente grande, fera. hein? A lista tá Eba! grande. O agendamento aqui tá Bombando. Tá bombando, Isso sério. aqui tá igual a fila do INSS, não para, viu? É isso aí. Tá igual do consulado, né? Um monte de gente querendo fazer e bombando, né? Quando Deus coloca a mão, é assim que É funciona. assim. Valeu, Gente, galera. obrigado, boa noite. Fique com Deus. Obrigado.